Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como foram de férias? Descansaram? Estão animados? Bom, eu acho que juntos nós podemos sim passar por essa fase com grande sucesso, ok? Vamos dar uma recapitulada nos nossos últimos assuntos? Bom, a gente viu sobre a dinâmica climática, tempo e clima, lembram? Onde tempo é o estado momentâneo da atmosfera e clima sucede aí ao longo de alguns anos numa região. Elementos e fatores que interferem no clima. Também vimos sobre os tipos de climas no mundo todo, né? E agora, nesse capítulo 12, a gente vai ver as mudanças climáticas, ou seja, a questão da meteorologia. Já ouviram falar sobre isso? Vocês sabem o que é meteorologia? Bom, existe um órgão que se chama INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, que é um órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, responsável pelo monitoramento, análise e estudo sobre a previsão do tempo. Então, a meteorologia é a ciência que estuda os processos atmosféricos e a previsão do tempo. Todos os dias a gente tem aí nas manchetes, né, dos jornais fazendo essa previsão. Chuva, calor, enfim. Diz respeito então ao que vamos estudar agora. Bom, pessoal, o primeiro fenômeno aí que a gente investiga sobre mudanças climáticas é a questão do El Niño. Seu nome El Niño do espanhol significa o menino, né? Essa designação decorre lá da época em que o mesmo acontece, próximo do nascimento do menino Jesus, 25 de dezembro, no final do ano. É um fenômeno natural que se caracteriza pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, de 3 a 7 graus acima da média, nas proximidades da costa oeste da América do Sul. O aumento da temperatura do oceano provoca mudanças na circulação dos ventos e das massas de ar e aumento da evaporação, alterando o clima de parte do planeta. Entre as alterações destacam-se mais chuvas nas diversas regiões e secas em outras, né? Além de aumento nas temperaturas médias de inverno em muitas regiões. Acontece no intervalo médio de 2 a 7 anos e cada episódio pode durar de 12 a 18 meses. No Brasil, esse fenômeno afeta o índice pluviométrico, ou seja, a quantidade de chuvas, né, de determinadas regiões, além do que é responsável pelo aumento das temperaturas. Norte e Nordeste, seca. Sudeste e Sul, chuva. Bom, o Laninha é um outro fenômeno atmosférico oceânico que apresenta características opostas ao El Niño, é denominado Laninha, que significa menina em espanhol. Esses dois fenômenos, El Niño e Laninha, eles esquentam e esfriam o Pacífico, criando aí um caos no clima e prejuízos no mundo todo. É como se eles ficassem aí brincando com o nosso clima, certo? Bom, mas vamos ver por que ele é o oposto. Porque nesse fenômeno ocorre o resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico. Enquanto a gente viu lá que no El Niño é um aquecimento, o Laninha é um resfriamento. Por períodos de aproximadamente 9 a 12 meses, resultado do aumento da intensidade dos ventos alísios. Da mesma maneira que o El Niño, esse fenômeno ocorre de forma irregular, ou seja, de 2 a 7 anos. Os episódios mais recentes e significativos do Laninha ocorreram nos anos de 88 e 89, que foi um dos mais intensos, 95 e 96, 98 e 99. Bom, pessoal, o atual fenômeno meteorológico do El Niño é um dos mais violentos desde 1950. E nesse ano de 2020, nós temos aí uma condição de neutralidade. Uma chance aí de 70% agora no inverno, que nós estamos, né, de junho a setembro. Provavelmente continue neutro na próxima estação da primavera, que vai de setembro a dezembro. Dessa forma, as previsões aí, as projeções apontam para condições neutras nesse segundo semestre de 2020. Bom, pessoal, há sérias e graves consequências sociais e econômicas por conta do El Niño. A maioria perde com esse fenômeno, cerca aí de 200 países diferentes onde ele mais ocorre.
Uma pesquisa do Fundo Monetário Internacional, o FMI, ele tem medido aí os impactos macroeconômicos desse fenômeno entre 79 e 2013, e entre os países mais afetados pelo El Niño é a Indonésia, com um impacto bem negativo aí no seu PIB. E a questão da Indonésia ainda é agravada pela questão dos terremotos, né? Lá tem muito abalo sísmico, então é um povo que sofre bastante com esse tipo de fenômeno. Bom, a capacidade do El Niño de destruir ecossistemas já tão degradados aí pela poluição, aquecimento global, é muito brutal. Além disso, o IBGE diz que no Brasil, como a gente é mais povoado no litoral, né, ali na questão das praias, e mais vazio no interior, então quando ele acontece no Brasil, consequentemente ele atinge um maior número de habitantes. Bom, e a interferência humana na dinâmica climática? Falando sobre isso, o primeiro fenômeno aqui é a questão do efeito estufa, que é um fenômeno natural, essencial para a existência de vida na Terra, né? No entanto, as atividades humanas elas têm agravado esse fenômeno, provocando inúmeros problemas ambientais. Então, aqui do lado esquerdo, ó, nós temos o efeito estufa no seu modo natural, que é um fenômeno responsável por manter as temperaturas ideais, aqui médias, né, no nosso planeta, possibilita a existência de uma vida na Terra, fazendo com que as temperaturas não caiam drasticamente. Então, o efeito estufa não é um vilão, sem ele a Terra congelaria, nós precisamos dele. A questão é que a interferência humana intensifica e aí agrava, sim, a questão ambiental. Os gases presentes na atmosfera, eles impedem a dispersão dessa radiação solar no espaço, né? Assim, parte do calor fica retido na atmosfera, aquecendo o planeta além do necessário. E aqui nós temos o efeito estufa agravado pelo homem do lado direito. A ação do homem, principalmente pós a Revolução Industrial, tem agravado o efeito estufa. A produção industrial associada principalmente à queima de combustíveis fósseis, né, tem emitido diversos gases de efeito estufa na atmosfera. E o aumento desses gases impede que o calor da irradiação solar se disperse aqui da superfície terrestre e seja devolvida ao espaço. Dessa forma, um aumento anormal das temperaturas do planeta, gerando o aquecimento global. Vamos ver aqui como que funciona o efeito estufa. Pessoal, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural, como eu disse, de extrema importância para a existência de vida aqui na Terra. É responsável por manter as temperaturas médias globais ideais para nós, né? Evitando que haja uma grande amplitude térmica, ou seja, que suba muito a nossa temperatura, possibilitando o desenvolvimento dos seres vivos. Então, ele garante sim a vida na Terra. Esse fenômeno, no entanto, tem sido agravado pela ação antrópica, ou seja, a ação do homem, que tem aí elevado as emissões de gases do efeito estufa, como a gente viu no capítulo passado, capítulo 10, né, sobre os gases do efeito estufa, provocando então alterações climáticas em todo o planeta. E essa grande concentração de gases dificulta que esse calor seja devolvido ao espaço, aumentando consequentemente as temperaturas do planeta, causando um aquecimento global. Aí, pessoal, eu sei que tá repetitivo, tá? Mas isso aqui é uma parte importante e aqui tem um esquemazinho de como ele acontece, né? Então, a irradiação solar que chega no nosso planeta, a gente precisa dela. O porém é que o excesso de poluição, essa energia solar, ela fica toda retida aqui por conta da poluição e ela não é devolvida ao espaço. Então, é como se a gente pensasse numa estufa mesmo, toda fechada, com bastante luz solar ou qualquer tipo de energia, e fica retido ali, causando o aquecimento. E aí nós temos, então, a importância dos protetores solares, né? Que a gente ouve tanto falar na questão aí da radiação solar. Bom, e as causas do efeito estufa? Desastrosas.
poluição do ar, então ali que é a poluição atmosférica que a gente chama, né? Nas últimas décadas, houve um aumento considerável dessa emissão de gases do efeito estufa na atmosfera, intensificando então esse fenômeno. A alta concentração desses gases está relacionada com o quê? As atividades industriais, né? Por meio ali da queima de combustíveis fósseis nas indústrias, e além disso, o crescimento da produção agrícola, do desmatamento, do uso dos transportes, também são responsáveis pela intensificação da emissão de gases. Existem 4 principais gases do efeito estufa, que são o dióxido de carbono, que é o principal, o gás metano, óxido nitroso, gases fluoretados e vapor d'água. A poluição atmosférica compromete a saúde da população, provocando problemas respiratórios, cardíacos e etc. Essa imagem ao lado é a floresta amazônica, né? Aí com 529 quilômetros quadrados da sua floresta derrubada. Que judiação! As indústrias são as principais responsáveis pela emissão desses gases aí de efeito estufa na atmosfera, causando então o aquecimento global. O dióxido de carbono é o principal, né, produzido aí pela queima de derivados do petróleo, que é óleo diesel, gasolina, em usinas termoelétricas e nas queimadas agrícolas. As usinas termoelétricas têm um conceito aí na página 150. Outro fenômeno, pessoal, causado aí nessa questão da interferência humana é a ilha de calor. O que é isso? É o nome que se dá a um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização. Para entendermos melhor esse fenômeno climático, a gente pode usar como exemplo a cidade de São Paulo, que é considerada uma ilha de calor, tá? Então aqui a gente vê, ó, perfil das ilhas de calor urbanas. Olha como o centro da cidade, aqui, ó, o centro da cidade, essa curva sobe bastante. Olha como sobe. 32 graus aqui, ó. Tá? Nas regiões mais periféricas, ou seja, mais distantes do centro da cidade, como as áreas rurais, a temperatura é bem mais baixa. Então, aqui está formado, sim, ó, uma ilha de calor. Aqui a gente vê também uma ilha de calor, olha, a luz solar, né? A pouca vegetação, então o desmatamento agrava bastante, porque faz com que as cidades fiquem mais quentes do que as áreas rurais ao redor. Porque aí a luz solar ela é irradiada diretamente na crosta terrestre e essa energia é mais dificilmente dispersada, então. As ilhas de calor, aqui ó, maior absorção e retenção de calor. Então aqui nós temos um desenho bem legal de uma ilha de calor. Outro fenômeno é a inversão térmica. Bom, esse processo ocorre quando o ar frio, que ele é mais denso, né, mais pesado, ele é impedido de circular por uma camada de ar quente, que é menos denso, menos pesada, provocando uma alteração na temperatura. Outro agravante da inversão térmica é que a camada de ar fria fica retida nas regiões próximas à superfície terrestre e fazendo com uma questão aí de uma grande concentração de poluentes. Isso também acontece, pessoal, em cidades muito urbanizadas. Olha, a gente vê aqui uma linha, né? Então, o ar quente ou o ar frio, ele fica preso e causando então aí essa inversão térmica. Aqui nós temos um esquema, um fluxo normal. Olha um fluxo normal. A seta, o ar quente ele se dispersa, passa para o ar frio e o ar mais frio. Porque a atmosfera, quanto mais a gente tem aí a altitude, mais frio, certo? Então, aqui esse esquema está certinho. Quando há inversão térmica, olha o ar frio retido aqui. Então, ele não consegue se dispersar aqui para outra camada da atmosfera e nem para outra. Fica retido esse ar frio aqui. Pessoal, então é isso.
Na tarefa da semana, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios do livro, consolidando conhecimentos que estão aí nas páginas 155 a 157. E além dos exercícios, copiem no caderno os conceitos que a gente mencionou aí durante a aula. Quais foram? El Ninho, Laninha, efeito estufa, ilhas de calor, inversão térmica. Copiem todos os conteúdos aí que vocês acharem importantes, porque depois já serve aí como um roteiro para a nossa prova, tá bom? E esse mapa mental, né, ele tá maior no slide anterior aí, vocês copiem também ele, pode fazer numa folha sulfite e depois recorta bonitinho e cola no caderno, que também é importantíssimo, tá bom, pessoal? E nunca deixem de fazer uma leitura atenciosa do capítulo todo, ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês cuidem-se bem, fiquem com Deus, fiquem em paz. Um beijo no coração, até a próxima. Precisando de qualquer coisa, eu estou aqui, contem comigo, ok? Beijo, tchau, tchau.